Olá pessoal, a gente vai estudar agora a finalidade do Ministério Público. Já passamos aí da sua estrutura, sua natureza, agora vamos adentrar aí especificamente o que é que ele faz. A gente não vai falar das funções institucionais ainda. A gente vai se basear lá no artigo 127 da Constituição, combinado com o artigo 1º da LC 75. Como eu falei para vocês há pouco, a gente já vai estudando as normas da LC 75 concomitantemente com os da Constituição, uma vez elas são idênticas, para não dizer parecidas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. O artigo 127 da Constituição fala o seguinte, que o MP é uma instituição permanente, igual aqui o da LC 75, é essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, a regime democrático, interesses sociais e individuais indisponíveis. E é exatamente o que está dito em ambos os normativos. Daí, meu povo, a qualquer pergunta que te fale, tanto do Ministério Público com base na Constituição, ou com base na LC 75, ou não fale, ela vai ter como base isso aqui. Seria muito fácil se a gente só precisasse saber isso aqui de cor, né, decorar. Perfeito, a gente acertaria questões de prova. E até dá para acertar. Se você memorizar esse artigo, você já acerta aí algumas questões de prova. A grande questão são seus desdobramentos, as suas formas de cobrança em prova. De forma alguma, vai ter questões, vamos dizer, doutrinárias, sobre jurisprudenciais, sobre isso aqui. Você não precisa ser um perito na área do direito para entender quais são suas funções. Basta você entender. Defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos aqui interesses sociais individuais e disponíveis. Aliás, tem alguma coisa de jurisprudência que a gente precisa estudar, que tem sido cobrado em provas e eu vou falar. Lógico, na medida necessária. O primeiro passo, portanto, é que a gente memorizar o perfil contemporâneo do Ministério Público. Por que contemporâneo? Atual. Instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, defender o regime democrático, os interesses sociais e individuais indisponíveis. Lembre-se, o MP, a finalidade dele é sempre defender os interesses da sociedade, não do governo. Se porventura falar, qualquer pergunta que falar para você que vai defender os interesses do governo, você pode marcar como errada prontamente. Não precisa nem perder mais tempo com a questão. Falando em questões, vamos dar olhada em duas. O MPU é uma instituição permanente, essencial ao exercício de todas as funções do Estado Democrático de Direito. Todas as funções? Não, essencial à função jurisdicional e não todas as funções do Estado Democrático de Direito. Ponto? Olha só, outra questão. De acordo com a Constituição de 88, o Ministério Público é uma instituição permanente, ok, que integra as funções essenciais conjuntamente com a Defensoria Pública e a Advocacia Pública. Essa questão, essa aqui está errada, essa, todavia, está correta. Perfeito? Essa questão aqui de 2017 para o TRF está correta. E assim você vai tendo desdobramentos das questões em cima disso. Tem várias no seu material aí. Se eu não me engano, essa aula deve ter mais de 100 questões aí para você treinar. Perfeito? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai destrinchar isso aqui. Vamos estudar aqui a parte da permanente, das funções e, né, da defesa, do que ele realmente defende. Então, o primeiro passo é você saber que o Ministério Público é uma instituição. E eu já faço um alerta para ti. Muito possivelmente em direito administrativo, o professor vai te explicar que o Ministério Público é um órgão, etc, etc. Essa explicação do direito administrativo não vale para a legislação. Você vai trabalhar aqui o Ministério Público, né, como uma instituição. A gente já passou algum desses pontos, eu quero reforçar. Então, ele é um poder? Não é um poder, porque não se vincula a nenhum dos poderes da República. Também não é um ente, o ente é estados, municípios, Distrito Federal e União.
E também eu deixei assinalado aqui que ele não é um órgão. Um órgão, ele dá a entender que é um pedaço de alguma coisa. Na verdade, o MP é a instituição, ele é inteiro e o MP tem órgãos dentro. Se a gente pegar os ramos do Ministério Público da União, aí você pega o MPF vai ter alguns órgãos dentro dele, essa divisão orgânica aqui, estrutural para atender. Perfeito? Então a gente pode afirmar que o MP é uma instituição independente, é uma instituição constitucionalmente autônoma, porque não se vincula a nenhum dos poderes da República. Perfeito? Então, quanto à instituição, fique apenas ligado com essa, por exemplo, essa divergência doutrinária que nós temos aqui com legislação, com a parte de direito administrativo. Outro ponto, é uma instituição permanente. Permanente tem duas facetas, tá? Que é o seguinte, o Ministério Público está sempre disponível para atender a população e também ele não pode ser expurgado da existência do nosso ordenamento jurídico. Ou seja, a gente não pode ter uma emenda constitucional revogando ali as funções ou excluindo a existência do nosso ordenamento jurídico do Ministério Público. Perfeito? Mas muito atenção. Isso não torna lá o artigo 127, 128 da Constituição uma cláusula pétrea. Perfeito? Não é. Digamos que indiretamente, de fato, seria uma cláusula pétrea, mas diretamente, expressamente, não é. Mas a gente não pode ali tirar a existência do Ministério Público do nosso ordenamento jurídico. Por que isso? Porque, veja, o Ministério Público está incumbido de defender a sociedade ali, principalmente. Se nós extinguirmos a existência dessa instituição do nosso ordenamento jurídico, em tese a sociedade vai ficar desassistida. Perfeito? Então, por isso que não pode ser retirado. Então, olha só. Não pode ser retirado do texto. Não é uma cláusula pétrea, pelo menos diretamente, não. Ela vai existir, é bom salientar, enquanto existir a Constituição Federal de 1988. Nós tivemos aqui a promulgação de uma nova Constituição, um novo ordenamento jurídico, aí não há de se falar, nem das cláusulas pétreas. Perfeito? Também, não podemos suprimir as atribuições, porque a gente estaria ferindo diretamente os direitos e garantias fundamentais. Todavia, a gente pode ter emenda constitucional alterando as suas funções e procedimentos. Por exemplo, ampliando. Tá? A Defensoria Pública, há menos tempo que o Ministério Público, ela, pelo menos, ela teve uma ampliação da sua atuação, da sua autonomia, inclusive. Nós tivemos uma emenda que alterou. Então, essa ampliação pode ocorrer. Fechado? E o que seria essencial à função jurisdicional do Estado? Em linhas gerais, é ser essencial à execução do poder jurisdicional. Isso nos leva, que ela é essencial ao funcionamento do poder judiciário. Mas, batendo mais uma vez na mesma tecla, o Ministério Público não integra a estrutura do poder judiciário. O Ministério Público exerce funções distintas daquelas do Poder Judiciário. O Ministério Público, por exemplo, não julga processo. Quem julga processo é o juiz de direito, é o judiciário. Às vezes você vai ouvir no noticiário, porque o promotor mandou prender. O promotor pediu, na verdade, a prisão e um juiz de direito decretou. Tá? Não é o promotor que manda prender. Ele faz o pedido e a autoridade judiciária assim determina. Bacana? Não se aplica o princípio da inércia. O princípio da inércia é aplicável ao Poder Judiciário. Cabe ao Ministério. Então, se o juiz está assistindo aqui, ou assistiu a TV uma denúncia, o juiz, sei lá, no noticiário, hein? Está lá assistindo e vê uma denúncia, e ele vai fazer o seguinte, já vai fazer alguma coisa? O juiz não. Agora, o membro do Ministério Público, sim, porque cabe a ele agir em defesa da sociedade. Se ele vê alguma coisa, ele vai instaurar um procedimento interno para levantar informações sobre isso e, se for o caso, promover uma ação civil pública, uma ação penal pública. Tá? Então, ao Ministério Público não se aplica o princípio da inércia.
Ele não tem o poder de dizer o direito, né? Não tem jurisdição, quem tem isso aqui é o Poder Judiciário. Vai atuar como autor de processo, quando oferece denúncia, e vai atuar também como fiscal da lei. Fiscal da lei é custos legis. Qual a diferença? Quando ele é autor, ele que ofereceu a denúncia, ele que propôs uma ação civil pública. Perfeito? Quando ele é fiscal da lei, tá? Quando ele é fiscal da lei, o que vai acontecer? Ele não é parte no processo, mas ele atua fiscalizando o devido processo legal, por exemplo. Joia? E uma pergunta que talvez lhe soe estranha em um primeiro momento, e também não é pacífico na doutrina, mas eu preciso falar para você sobre isso. O Ministério Público pode ser réu em processo? Em regra, não. Excepcionalmente, o Ministério Público pode ser réu. Caráter assim excepcionalíssimo, tá? Excepcionalíssimo. O Ministério Público pode sim vir a ser réu. Eu até separei um tópico na aula sobre o Ministério Público do Trabalho, que é mais fácil a gente falar sobre isso. Mas o Ministério Público, né, em teoria, e também, né, ali em casos excepcionalíssimos, pode ser réu, tá? Perfeito? Enfim, o Ministério Público vai atuar na jurisdição contenciosa e na jurisdição voluntária. Na jurisdição, qual que é a diferença de jurisdição contenciosa e voluntária? Na contenciosa é quando a gente tem um conflito. Lembra do caso em que nós tivemos um acidente e Maria e José tiveram ali um acidente? Isso é contenciosa, existe um conflito. No caso do Ministério Público, é quando ele atua ali oferecendo uma denúncia, por exemplo. Existe um conflito? Claro, o Ministério Público está acusando fulano de tal. E ele está falando, não, eu não fiz nada. Então, isso é uma controvérsia. A jurisdição voluntária, ela não existe um conflito, mas existe um interesse recíproco entre as partes. Na verdade, parte da doutrina até fala que não existe partes no processo voluntário. Qual que é um exemplo? Imagine um casal, né, tem o casamento, celebra ali comunhão universal de bens. Só que depois de um tempo, eles querem abrir uma empresa. E com este regime de casamento, eles não podem ser sócios. O que vai acontecer? Eles vão ter que procurar o Poder Judiciário para que o juiz autorize a mudança ali, né, a mudança do regime de casamento. O nome disso é Administração Pública de Interesses Privados. É um interesse privado, mas cabe à administração pública autorizar ou não essa alteração. Nesse tipo de processo, é a jurisdição voluntária, por quê? O casal, marido e mulher, querem a mesma coisa, mudar o regime de casamento, mas precisa de autorização judicial. E nesse caso, vai ser dado vistas para o Ministério Público, inclusive, para ele verificar se está tudo ok. Então, o Ministério Público atua tanto na jurisdição contenciosa quanto na jurisdição voluntária. Tá? Então, a gente já viu, será que participa de todos os processos judiciais? Não, vai participar naqueles, né, que ele achar que deve participar. Tem lá na L65 dizendo que o Ministério Público atuará quando achar que seja necessária a sua atuação. Perfeito? Então, não é em todos os processos, tá? Não é em todos os processos. Perfeito? Já falamos aqui da parte, já falamos do fiscal, já falamos aqui da finalidade. Tá? Não defende os interesses do governo, não defende os interesses de um indivíduo isoladamente. Isoladamente, o indivíduo, se quiser, vai buscar lá a Defensoria Pública. E a atuação do Ministério Público é tanto judicial ou então extrajudicialmente. Então, isso pode lá frear, por exemplo, um termo de ajustamento de conduta, né, um TAC, não é para evitar um processo judicial. A empresa admite que fez errado, se compromete a regularizar, tá? E aí não precisa do processo judicial. Tá? Vamos lá. Uma questão aqui, questões da FCC. É bom salientar, tá, que a gente tem questões, né, de todas as bancas aqui, né, reforçando.
Tem da FCC, da FGV, do Sebrasp, Sesgran Rio. Tudo que eu achei de questões eu fui incluindo. Inclusive, na aula sobre o Ministério Público do Trabalho, tem lá uma centena de questões, justamente extraídas de provas de direito do trabalho, mas que tem ali a ver com a nossa matéria e vão contribuir, certeza, né, positivamente com o seu estudo. Perfeito? Ó, vamos lá. O Ministério Público, né, é responsável privativamente pela defesa dos direitos sociais individuais disponíveis em juízo. Não. O que é privativo do Ministério Público é a ação penal pública. Tá? Existem outras instituições legitimadas a defender ali os interesses individuais indisponíveis. Perfeito? O MP é responsável pela defesa do regime democrático e da ordem jurídica, integrando a estrutura do poder legislativo. Não integra a estrutura do poder legislativo. Bacana? Falamos aqui da jurisdição contenciosa e voluntária, né, já está explicado para vocês. Vai atuar também dessa forma aqui, ó, de forma repressiva ou sancionária, reparatória. O que acontece? O dano já ocorreu e ele visa a recomposição. Ou seja, ele não se antecipou à lesão. Teve a lesão, aí ele vai atuar repressivamente. Na preventiva é o contrário, então ele está se antecipando à lesão. E eu costumo usar o exemplo do shopping, né, um sonho que vão construir na cidade aqui, acreditem ou não, cidade que eu resido, Cascavel, interior do Paraná, acho que 360 mil habitantes, não tem um shopping grande, né? Tem algumas que a gente chama de galerias, mas você vai lá em 5 minutos, nem precisa de tudo isso, você já rodou todo o shopping, bem pequeno. E aí estavam construindo um shopping bem do lado do lago municipal. Putz, aí tinha todas as autorizações, mas o Ministério Público analisou e falou, putz, isso aqui não é suficiente. Se acontecer isso, pode ocasionar o dano ao meio ambiente, tem nascentes ali. Então chamou a incorporadora lá, né, a construtora, falou, ó, né, eu sei que você tem as licenças, mas isso pode ocasionar isso pode ocasionar aquilo. Então não ocorreu o dano, mas existia a possibilidade futuramente desse dano ocorrer. Então ele atuou o quê? De forma preventiva. E essa atuação pode ocorrer tanto no âmbito processual ou extraprocessual, que seria extrajudicialmente. E ele vai atuar repressiva e preventivamente como fiscal ou como autor. Nós, enfim, nós temos aqui também a atuação reativa. Quando é reativa, alguém foi lá e informou ao Ministério Público do que estava acontecendo. Alguém foi lá e provocou também o Ministério Público. Levou a conhecimento do Ministério Público algumas informações. Perfeito? Quando é proativo, né, seria aproximada a ideia da proteção preventiva. Ele agiria de ofício, sem ninguém pedir. Perfeito? Esse é o perfil inicial que você precisa saber. Agora a gente vai para a segunda parte aqui, ó. Defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Perfeito? Quando a gente fala defesa da ordem jurídica, gente, a ordem jurídica nada mais é do que o conjunto de leis e a Constituição que ali regem a nossa vida em sociedade. Né? Então, o Ministério Público vai fiscalizar o efetivo cumprimento das leis, dos atos praticados, perfeito? Ele pode propor, né? Então, temos lá a DIN, temos atuar como fiscal, vai atuar na defesa do regime democrático de direito. Então, por exemplo, um ato antidemocrático que está sendo praticado, né? Ele pode lá propor ação interventiva. Temos também a defesa dos interesses sociais, que são aqueles difusos, coletivos, que têm interesse social. A gente não tem como determinar as pessoas, então, meio ambiente, patrimônio público, consumidor e por aí vai. E também na defesa dos direitos individuais indisponíveis. São aqueles que eu não posso dispor, eu não posso dispor da vida, por exemplo. É um direito individual indisponível, é um direito meu, mas eu não posso dispor dele. Isso que é um direito individual indisponível. Perfeito? É isso que está na Constituição e também na LC 75. Todavia, é importante salientar isso aqui.
O Ministério Público também pode atuar na defesa de direitos individuais disponíveis. Qual que é a regra? A regra é dos indisponíveis, mas ele pode atuar no disponível. Quando? Quando for homogêneo, ou seja, existe relevância social para isso. Um exemplo, aumento abusivo da mensalidade escolar, aumento abusivo da tarifa do transporte urbano, tá? Veja, estamos falando de dinheiro, né? Veja, o dinheiro é meu, eu posso dispor dele? Sim, é um direito disponível, é material, posso fazer o que eu quero com ele, pelo menos em tese, né? Se você não for casado, você faz o que você quiser. Se você for casado, você e a esposa sentam, você põe o seu lado, ela põe o lado dela e você faz o que ela quer, tá bom? Enfim, aqui nos direitos disponíveis geralmente tem a ver com patrimônio. Então a regra é que não pode. Mas quando mexer no bolso de muita gente, envolver a coletividade, por exemplo, que nem eu coloquei, mensalidade escolar, direito do consumidor e por aí vai, o Ministério Público pode atuar. Tem até súmula do STJ. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. Ainda o STF tem legitimidade ativa para a defesa em juízo dos direitos, interesses individuais homogêneos, quando tiver ali relevante natureza social. Perfeito? E é bem importante, a maioria das questões não vai falar desses direitos individuais homogêneos. Se na sua questão falar somente dos direitos individuais indisponíveis, analise ela e está certo. Ali a questão falou, né, que pegou nos direitos dos idosos, serviço público. Aí sim você vai analisar ela com esses olhos quanto a esse tópico, tá? Somente nesse caso. Se a questão não falar, fique quietinho também, perfeito? Então, nesse caso, o MP tem legitimidade. Qualquer direito difuso, qualquer direito coletivo stricto sensu, também nos direitos individuais homogêneos, né? Sejam direitos indisponíveis ou sejam eles disponíveis de interesse social. Tá? É importante. Para fechar aqui esse tópico, tá? Quero falar sobre, né, o Ministério Público como um ombudsman. Acho que é assim que fala. Ombudsman. Alguma coisa assim. Tá? O ombudsman, ele é o defensor do povo. Existe parte da doutrina que fala isso, né, que o MP seria o ombudsman. Então, olha só. O MP não atua em prol da defesa de direito fundamental? Né? Por exemplo, a boa administração pública, fiscalizando os atos da administração pública? Sim. Uma das funções lá na Constituição não é zelar pelo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição? Enfim, então a gente pode tratar o Ministério Público como defensor do povo. Mas ele não tem isso de forma privativa. Tá? Não podemos tratar de forma privativa. Ele pode, né, ser tratado como um ombudsman, porque está ali na defesa da sociedade, do povo, não do governo, não do interesse individual ali de um indivíduo, isoladamente, perfeito? Mas outras, né, a própria sociedade ou outras instituições têm também essa possibilidade. Legal? Vamos fazer umas questões aqui, saideira desse bloco. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, ok, do regime democrático e dos interesses e direitos individuais indisponíveis, né, individuais indisponíveis? Sim, exatamente o que diz o artigo 127 da Constituição e o parágrafo 1º e o artigo 1º da LC 75. Outra questão. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos dos idosos. Falou que é homogêneo, quer dizer que tem interesse social, então está correta também. Incumbe ao Ministério Público, por delegação constitucional, representar a União
tá? A união aqui judicial e extrajudicialmente, defendendo o Estado e a sociedade. Erro clássico, né? Não representa a União, é vedado que faça isso, inclusive, tá? E não defende o Estado, defende quem? A sociedade. Mais duas. O Ministério Público detém legitimidade para postular em juízo, tá? Direitos individuais homogêneos quando estes se enquadrem como subespécie de direitos coletivos indisponíveis e desde que haja relevância social. Ótima também essa questão, está correta. Incumbe ao Ministério Público, entre outras importantes delegações constitucionais, a defesa do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis. Perfeita também. Não tem segredo essas questões. Perfeito? Matou essas 4, mais os direitos homogêneos, você acerta todas as questões que perguntar sobre a finalidade do MP. Fechado? Eu fico por aqui, até a próxima.